Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais. Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Chora quando a luz apagar. No dia, luta. Luta porque a gente tem que berrar. A gente tem que gritar e ser ouvido. Essa fala é da Larissa Carvalho, nossa colega jornalista, que tem lutado e muito nos últimos anos e multiplicado a voz das famílias com doentes raros no Brasil desde o nascimento do Theo, o segundo filho dela. Esse trecho é de um depoimento que ela deu aqui na Assembleia Legislativa de Minas e a gente vai trazer outras falas dela nesse episódio e também de outras pessoas que têm doentes raros na família, nesse episódio do Politiza, porque a história dela é emblemática não só dos desafios, mas também das batalhas que são travadas para garantir vida digna para as pessoas, principalmente as crianças raras no Brasil. É um problema urgente, mas que ficou muito tempo invisível e aos poucos tem sido enfrentado com avanços importantes, e Minas Gerais tem um protagonismo nessa história. Eu sou Graziele Mendes, jornalista da Rádio Assembleia, e te convido a entender um pouco mais sobre esse universo junto comigo e com o meu colega Heitor Peixoto da TV Assembleia. Vamos para mais uma prosa importante, Heitor? Bora lá, Grazi, importantíssima, urgente, necessária, né? Exatamente, e por isso o nosso convidado é o deputado estadual Zé Guilherme do PP, que é super engajado nessa causa e tem um motivo pessoal especial, que é a Mariazinha, não é isso, deputado? Muitíssimo obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer estar aqui com você, Grazi, e com o Heitor. Essa pauta, sabe, Grazi, apesar de eu ser um político, né? Essa pauta não é uma pauta política da minha vida, é uma pauta de vida, né? Eu sou avô da Mariazinha, uma criança que tem a doença rara, a Cornélia Delange. Então a minha família toda é voltada na defesa dos doentes raros, das pessoas com deficiência. Hoje eu sou um homem público, sou um político, sou um deputado, mas no dia que eu deixar de ser deputado, continuarei nessa causa, que é a nossa causa da minha família inteira. Mas acabou sendo também um motivador político para o senhor na defesa dessa demanda aqui, né, deputado? Eu queria que o senhor falasse um pouco da história dela e de como que isso fortaleceu essa pauta do senhor aqui. Isso com certeza absoluta, né? Desde que a Mariazinha nasceu, a história de vida dela é uma história muito bonita. O Marcelo Aro, que é meu filho, hoje é secretário de governo do governador Romeu Zema. Desde a concepção da Maria, teve um momento muito desafiador, sabe, Grazi? Quando o médico chamou ele e a Tininha, que é a minha nora, e mostrou que havia problemas com a Mariazinha. Inclusive, perguntou se eles queriam interromper a gravidez. E o Marcelo conta esse fato com muita emoção, que ele virou para o médico e falou: doutor, a minha filha tem 1% de chance de viver? Ele disse: 1% tem. Falou: então eu dou os meus 100% pelo 1% da vida da minha filha. E aí os médicos começaram que a Maria poderia ter 1 semana de vida, depois aumentou para 6 meses de vida, depois aumentou para 1 ano, depois aumentou para 5 anos, e a Maria nesse ano completou 13 anos de vida. Há mais ou menos uns 6 meses atrás ela teve que passar por uma cirurgia enorme em São Paulo, sabe? Estava com a face toda obstruída, uma cirurgia delicadíssima, mas ela continua guerreira e demonstra para todos nós, da família, para todos que estão na nossa volta, essa força e esse olhar. Hoje somos políticos e nos proporciona lutar por essas pessoas. Você disse aí no início que são invisíveis, e são mesmo. E temos que ser engajados nessa luta para representar todo esse segmento que não tem voz no Brasil ainda, infelizmente. Pois é, deputado, a Mariazinha, além de ser uma criança a partir de qual muitas políticas e ações para pessoas com doenças raras começaram a ser feitas, né? Ela tem se tornado uma pequena celebridade aqui no estado, em um recente clássico disputado, né, entre os times do Atlético e o América. O ídolo atleticano Hulk entrou em campo carregando a Mariazinha ali nos braços. O atacante se emocionou ali durante o hino nacional
com a Mariazinha. Foi inclusive uma iniciativa, né, deputado, da Federação Mineira de Futebol, a campanha Raros em Campo, feita para dar visibilidade, para trabalhar essa questão da inclusão dessas pessoas, conscientizar a sociedade, o combate ao preconceito. Essa cena viralizou, né? Viralizou, e é uma amostra de que boas ideias de inclusão devem e podem também surgir não só do poder público, mas também de entidades as mais diversas, como no caso aqui do futebol. E o senhor, que é muito ligado ao esporte, deputado, bateu o coração diferente ali nessa hora, entrando com o Hulk, emocionando todo mundo? Ô, Heitor, primeiro, o Hulk é uma pessoa diferenciada. Em todos os contatos que ele vai muito, nós temos a Casa de Maria, né? Que é uma casa voltada para o atendimento aos doentes raros. O carinho que ele tem com os doentes raros. Em dezembro do ano passado, a Casa de Maria para um caminhão e a pessoa viemos fazer uma entrega. Que entrega? Era uma baita de uma esteira moderna vinda dos Estados Unidos para ajudar na recuperação dos doentes raros. Doação do Hulk. Ele nem avisou que ia doar. Então, uma pessoa diferenciada, não só com bem, né, mas com atenção. E naquele dia, Heitor, que foi o dia dos doentes, os raros em campo, que é uma atitude da Federação Mineira de Futebol, cada jogador, ao invés de ter o nome dele, por exemplo, o Hulk, não estava escrito na camisa dele Hulk, estava escrito Cornélia Delange, que é a doença da Mariazinha. Cada atleta que entrou em campo tinha nas costas o nome da doença em que cada criança que ele estava carregando no colo. Que é muito importante também porque são nomes que boa parte da população nunca ouviu, né? E assim, soa estranho e a gente precisa começar a quebrar a invisibilidade até pelos nomes, né, deputado? Sim, Muita gente deve ter ido buscar na internet nessa hora, né? Para entender. E vocês falaram que viralizou a TNT americana, passou nos Estados Unidos. Eu tenho uma cunhada que mora há 45 anos nos Estados Unidos, ela viu essa cena. A ESPN passou, e só do Instagram do Marcelo, que é o pai da Maria, foram mais de 60 milhões de compartilhamentos no mundo inteiro. Então, quer dizer, atingiu em cheio o objetivo, que é mostrar, né? É falar sobre o assunto. Deputado, a gente começou aqui o programa com uma fala da Larissa Carvalho, né, falando de luta. Ela, como o senhor e muitas outras pessoas e famílias, têm se dedicado a lutar pelos direitos dos doentes raros a partir de experiências pessoais como essa, né, da Mariazinha. E uma dessas batalhas que a Larissa teve um papel muito importante foi justamente pela ampliação do teste do pezinho, né? Eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, mas antes eu ouvi uma fala da Larissa nessa audiência, que ela participou aqui na Assembleia, porque ela conta um pouco da história do filho dela e por que esse teste foi decisivo para ele ficar na situação que estava. Vamos ouvir. O Theo ainda não senta, não anda, não fala, e ele poderia fazer tudo isso. Se a doença do meu filho tivesse aparecido no teste do pezinho, eu teria conduzido da maneira correta. O Theo tem uma incapacidade de metabolizar a proteína. Então, todas as vezes que eu amamentei o meu filho, que eu dei papinhas com carne, ovo, feijão, tudo que uma mãe planeja e faz corretamente, eu, sem saber, fui matando os neurônios do meu filho. Pois é, essa frase dela é fortíssima, né? O título de um vídeo, Eu Matei os Neurônios do Meu Filho, que viralizou e repercutiu muito. A gente vai partir dela para atualizar essa situação do teste do pezinho, que é o exame que rastreia doenças raras no nascimento do bebê. Na época que a Larissa falou isso, numa audiência pública aqui na Assembleia, em 2020, pouco antes da pandemia, o teste do pezinho identificava 6 doenças. Hoje são 60, não é isso, deputado? Isso mesmo, Heitor. E foi uma luta muito bonita. A Larissa é uma batalhadora junto com a gente, né? O caso do Theo é emblemático também. É a importância de termos também pessoas voltadas para a mudança desse cenário. Minas Gerais hoje é o único estado no Brasil que detecta 60 doenças genéticas. É o único. A AME, que é uma doença também que afeta muito, que tem um remédio caríssimo, a AME já teve em Minas Gerais 3 casos detectados no pé do pezinho. E, gente, as crianças não vão ter nada, sequela nenhuma, tomando um simples comprimido agora que são crianças. Porque antigamente ela vinha numa sequela
estava fadada a viver numa cadeira de rodas, numa cama. Um simples comprimido... Muda a vida completamente da criança e da família, né? Completamente, não vão ter sequela nenhuma e não vão ter a doença, que é o mais importante. Agora, só para a gente entender essa questão do teste do pezinho. Ele foi ampliado no SUS, em tese, para todo o país, para 60, não é isso? Sim. Só que na prática não é isso que acontece. Não é para todo o país. Grazi, é o seguinte... O governo do estado é que financia, então todos os testes feitos em Minas Gerais é bancado pelo governo do estado. Certo. Foi essa decisão de política pública em Minas Gerais que propiciou esse aumento para 60. Então o SUS ele é incorporado, mas quem banca toda essa estrutura de se obter para 60 doenças é o governo do estado, é uma política pública de Minas Gerais. E no resto do país, deputado? Não, do resto do país, algumas 8, algumas 12, mas muito distante do que Minas Gerais hoje apresenta. E é importante, hein, gente? 853 municípios, todos fazem parte dessa rede. Qualquer criança que nasce em Minas Gerais é feito o teste do pezinho para 60 doenças. A gente tem até alguns dados, deputado Grazi, recentemente apresentados aqui na Assembleia de Minas, trazidos aí pela Secretaria de Estado de Saúde. Olha só, são mais de 1.100 testes do pezinho realizados por dia aqui em Minas Gerais. Mais de 700 mil recém-nascidos foram triados desde 2022, depois da ampliação. Lá eram 6 doenças na época, né, que foi ampliado, hoje mais de 60. O orçamento do estado é de 64 milhões de reais anual para esse teste. E aí o deputado até comentou, né, que o estado já tem bons resultados aí catalogados de atrofia muscular espinhal, a AME, precocemente detectada. E esses 3 casos aí já valem essa luta, né, deputado? Com certeza absoluta. E esse teste do pezinho ampliado traz aí um ativo importante também, que é o diagnóstico, mas também traz um desafio de igual tamanho, né, deputado? Que é preparar a rede para a questão do tratamento. Inclusive, gente, foi o motivo de eu criar o Estatuto da Doença Rara em Minas. Sabe por quê? Para prover a estrutura política de Minas Gerais para que ele possa atuar. Com o Estatuto das Doenças Raras em Minas Gerais, nós propiciamos à Secretaria de Saúde tomar essas medidas. E principalmente o diagnóstico. A Larissa, o que aconteceu? Quando ela percebeu que o Theo estava ficando mole, meio sem força no pescoço, ela começou a peregrinação de diagnóstico. Gente, vou dar um dado aqui que é de estarrecer. Nós somos mais de 200 milhões de brasileiros, não somos? Sim. Temos pouco mais de 200 médicos geneticistas no país. E vocês podem imaginar que a grande maioria está no estado de São Paulo. Mas a Larissa correu Minas Gerais e não achava o diagnóstico. Quando ela foi para São Paulo, foi detectado qual era a doença do Theo. Aí já era irreversível. Falta de diagnóstico. 30% das crianças que nascem no Brasil vêm a óbito antes dos 5 anos com doença rara por falta de diagnóstico. Não é de tratamento não, de diagnóstico. Não se sabe a doença que aquela criança tem e ela vem a diagnóstico, ela não é tratada, ela não toma o medicamento necessário. Agora, a gente já teve aqui várias audiências públicas sobre esse assunto. Muito foi dito sobre os entraves de tratamento, sobretudo acesso a medicamentos, né, deputado, que são caríssimos, não é isso? A realidade é o seguinte, né? Todos os laboratórios do mundo, eles investem em remédios que vão vender. É uma indústria, né? Então eles querem faturar. O que se identifica uma doença rara? É aquela em que atinge até 65 indivíduos num universo de 100 mil pessoas. Então é muito pouco. E daí vem que o laboratório não tem interesse em fazer um investimento pesado. Esses remédios, 99% são do exterior e caríssimos, porque o laboratório vai cobrar muito caro pelo investimento que ele fez no remédio. Então nós temos que tentar trazer para o SUS, para que esses remédios sejam importados diretamente junto ao fabricante, com a isenção de imposto, para que ele chegue aqui muito mais barato do que ele é vendido hoje. Na época da AME, o Marcelo conseguiu uma judicialização em Brasília, ele custava 6 milhões de reais. Isso é uma loucura. É uma loucura. Mesmo com a judicialização, né? Assim, sabe como é que ele chegou na casa aqui do paciente que o Marcelo conseguiu? Num carro forte. Meu Deus. Porque era segurança para entregar esse remédio até o pai receber o medicamento.
Hoje a realidade mudou, inclusive o Esperança está incorporado no SUS, que demonstra que essa luta ela tem que existir, essa cobrança ela tem que existir para que a gente possa transformar essa realidade. Outro dado para vocês, 25% da população brasileira, eu estou falando de 1/4 da população brasileira, gente, tem um tipo de deficiência ou doença rara. E a sociedade não enxerga isso. Se você sair na rua, você não vai imaginar que 1/4 dos brasileiros tem algum problema. Sabe por quê? Eles estão marginalizados. E muitas vezes a deficiência, quando ela é física, ela é visível, né, deputado? Agora, quando não as pessoas passam, e o senhor começou a falar sobre isso, depois eu quero voltar nisso nas leis que são de autoria do senhor, que são muito importantes, mas uma delas também é o cordão de identificação, né? Exatamente, que facilita isso, né? Por que foi a ideia do cordão de identificação? Porque uma criança, e principalmente aí vamos falar dos autistas, sabe? Está numa fila de banco, a mãe com a criança autista, a criança começa a se incomodar com a demora, começa a ter crise, entra em crise. E vários relatos das pessoas em volta. Isso é manha, isso é birra, do couro, né? Isso é birra. E não é. Então veio a identificação do cordão, é o seguinte, que é lei no estado de Minas Gerais, ele tem a prioridade do atendimento. Olha o que eu falei prioridade, eu não falei privilégio. São coisas completamente diferentes, porque aquela criança entra num trauma, ela entra numa crise e tem que existir isso. Então, com a criação do cordão, é exatamente, seja num lugar público, seja no supermercado, em qualquer lugar, aquela pessoa tem o direito de ser atendido prioritariamente, sem nenhum privilégio. E falando sobre medicamentos, né, que o senhor comentou aí dos medicamentos caríssimos, né, para essas questões, a gente viu em Minas um recente esforço e uma articulação política para tentar melhorar essa questão, que foi a assinatura de um termo de cooperação entre Minas Gerais e a Defensoria Pública da União, aí interessante a atuação conjunta aí com o Poder Federal, para um canal de comunicação direta entre o órgão federal e a Secretaria de Casa Civil daqui de Minas. As demandas por medicamentos e atendimentos aqui no estado passam a contar com o apoio da Defensoria da União lá no plano federal, e quando esse termo foi assinado, o governador Romeu Zema mencionou o problema da judicialização, né, dizendo que o acordo era uma forma de contornar entraves burocráticos aí de acesso a esses tratamentos, que quando não acontecem levam exatamente os cidadãos a acionar a Defensoria Pública e o Judiciário, sobrecarregando mais ainda essas instâncias. Então é importante também essas várias dimensões de resolução desse problema, né, deputado? Com certeza, Heitor. E também, quando foi assinado com a Defensoria Pública da União, foi com a Defensoria Pública de Minas Gerais, também, que tem um papel importantíssimo, tem conseguido acordos sensacionais. E o principal, né, além do acordo, o atendimento a quem precisa do medicamento, que é o principal, que a ideia é essa. Teve outro também, Heitor, um acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que foi criado o selo raro. O que é esse selo raro? Quando a pessoa entra na justiça, a nossa justiça é morosa. Toda vez que chega o selo raro num assunto, o juiz prioriza e julga mais rapidamente essa questão, que é primordial para quem está na ponta esperando. Então, agradecendo... Porque são doenças degenerativas e que avançam, às vezes, muito rapidamente, e né, não se pode esperar, né, Grazi? Então, vocês veem, por isso que Minas Gerais está na vanguarda. Todos os atores envolvidos têm participado de uma transformação, e isso é muito importante. É interessante, a gente que acompanha, né, deputado, as reuniões de plenário, as votações de projeto, eu sempre comento isso lá no nosso momento de falar sobre os projetos, que a pauta da pessoa com deficiência e das doenças raras é uma pauta que unifica o parlamento. A gente vê disputas a todo momento, né, entre base e oposição, mas se tem uma pauta que unifica a Assembleia, é a questão da pessoa com deficiência, doenças raras. Você que está sempre lá no plenário, né, Heitor? Toda vez que vai, que soube eu, todas as vezes em que eu fui falar sobre alguma coisa, eu sempre era apartado por esquerda, direita, centro, todos convergindo para essa mesma pauta, que é uma pauta importantíssima que impacta demais em toda a população, né? E que precisa de mais disso. E tem muitas camadas de desafios, né, deputado? Sim. E é muito interessante, eu sempre acho que assim, dos momentos mais ricos da Assembleia são as audiências públicas, porque a gente escuta pessoas que a gente não escutaria, né, no dia a dia, como as famílias com doentes raros. E nessas audiências a gente escuta os dramas reais das pessoas, né? E uma das
dessas pessoas foi a Marília Marques, numa audiência. Ela é do Movela, do Movimento de Defesa das Pessoas com Esclerose Lateral Amiotrófica, que é uma doença que afeta a locomoção, não é isso? E ela falou que, às vezes, os medicamentos nem existem, não é nenhuma dificuldade de ter acesso aos medicamentos, é porque eles não existem para as doenças, né? Vamos ouvi-la. A gente, além de ser uma doença rara, muitas vezes são doenças órfãos, porque não possuem medicamentos adequados ao tratamento desses pacientes. Deixa eu te fazer uma pergunta, Grazi. Eu sei que nós vamos ouvir mais pessoas. Nessas falas que nós vamos ouvir, tem algum homem que vai falar aí? Não tem, deputado. Por que então não tem? Eu te provoquei. Sabe por quê? Outro dado que é estarrecedor, Grazi. Esse é estarrecedor. É covarde isso que eu vou falar aqui agora. 80% nas famílias, quando nasce uma pessoa com uma criança com deficiência ou doença rara, Grazi, o homem abandona a família e vai embora. Só a mulher que cuida vai ter que trabalhar, vai ter que suprir. Eu fui vice-presidente da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência dessa casa. Durante 4 anos, participei dessas audiências que nós estamos mostrando aqui. Eu nunca vi um pai presente. Como fica a vida dessas mulheres que são sozinhas nessa luta, né? Porque tem uma carga muito grande sobre as suas vidas, não só emocional, mas social também. A gente ouviu uma delas aqui numa audiência, a Jaqueline Cardoso. Ela contou que ela é irmã de uma mulher adulta com síndrome de Rett, que aliás foi a doença mais recente, né? Incluída no teste do pezinho em Minas. Uma doença que atinge principalmente meninas, provoca perda de habilidades motoras, de fala, intelectual. E aí ela falou sobre essa dificuldade na própria vida. Vamos ouvir? Jaqueline Cardoso. A minha irmã do meio, com quem eu compartilho os cuidados da Adriana e da minha mãe, ela precisou de sair do emprego para que a gente pudesse cuidar das duas pessoas. Nós abdicamos da nossa vida pessoal, profissional e social, porque muitas vezes também a gente não tem com quem contar, né? Então a criação de redes de apoio é muito importante, né? Para que a gente tenha um dia na semana que seja, porque muitas nós não temos nem um dia na semana que seja para cuidar de si próprio. Eu nunca tinha ouvido falar de síndrome de Rett e eu fui escalado, tive a sorte de ser escalado para cobrir essa audiência pública, e a representante da Associação de Apoio às Famílias, que estava lá presente, ela resumiu essa doença e me assustou bastante a dimensão. O que ela disse? É como se a pessoa tivesse ao mesmo tempo Alzheimer, Parkinson, epilepsia, autismo e paralisia cerebral. Isso tudo numa mesma pessoa. É um mesmo diagnóstico. Aí você pensa uma pessoa cuidando de alguém assim, né? A vida para, né, deputado? Completamente, é que não tem condições de uma mãe, e como a gente disse, né? A maioria está sozinha ainda, tá? Tem que prover a casa ainda. Então é uma luta, gente, é uma luta insana. É cruel o que acontece. Olha bem, Heitor, o caso dessa doença. Já pensou uma mãe? A vida vai acabar, ela não consegue trabalhar, ela não consegue fazer nada. E vai depender de uma rede de sustentação que não existe, gente. Não existe, tá? É uma luta diária, é todos os dias, não é matar um leão não, é matar 100 leões por dia para conseguir caminhar. E a dor, né, de um ente querido, de uma filha, de uma irmã. O caso é gravíssimo no nosso Brasil, mas é muito grave mesmo, e temos sempre que mostrar, chamar a sociedade para enxergar isso, porque ninguém vê isso não, gente. A Jaqueline, que a gente acabou de ouvir no depoimento, ela cuida daquela que é tida como uma paciente de Rett de mais idade no Brasil. Ela tem 53 anos, a pessoa com síndrome de Rett. E ela está lutando na justiça para conseguir incluir a irmã como dependente e para reduzir a jornada de trabalho como professora para se dedicar a esse cuidado. Ela está sempre em situações de conflito com o empregador por causa dessa falta de compreensão que a gente ainda vê, né? Um reconhecimento que ela tem um direito, né? Você vê bem, numa perícia do INSS, a falta de sensibilidade, né? Ela não está pedindo nada. E outra coisa, sabe, Grazi, Heitor? Nós estamos falando aqui praticamente de políticas públicas, né? Uhum. Mas é a sociedade civil organizada. Onde que ela está, hein? O que é ela? São as grandes empresas, são grandes redes de supermercados, grandes indústrias. Você já imaginou se cada um desse ente
colaborasse com financiamento para que a gente tivesse um centro de pesquisa, um centro de formulação de novos medicamentos, tudo seria mais fácil. Eu sei que é muito complexo, mas eu sempre faço o chamamento da sociedade civil organizada também, tem que vir participar, não é favor não, viu gente? Ela tem que vir participar de todo esse movimento também, junto com os entes públicos. Porque é problema que não acaba, né, deputado? Faltam profissionais habilitados também, né, para lidar com essas doenças que são tão diferentes. A Larissa mesmo, ela fala sobre isso, ela falou sobre isso aqui, que a quantidade de profissionais que o TEL mobiliza hoje. Vamos ouvir um pedacinho dessa fala dela. O TEL hoje ocupa um neuropediatra, 2 geneticistas, 2 nutricionistas, uma físio, uma fono, uma TO, uma ecoterapeuta. Quanto custa o TEL? Tudo eu fui na justiça para consegui, e vou sempre. Porque quem colocou meu filho numa cadeira de rodas foi o Estado brasileiro com seu teste do pezinho limitado. O papel do Estado é fundamental, porque quando a gente escuta a Larissa falando para a quantidade de profissionais que uma criança mobiliza, eu fico pensando, quem é que tem dinheiro para pagar uma estrutura dessa? Esse é o Estado, né? Temos que ter um centro especializado para esse atendimento, esse acolhimento. E, inclusive, as pessoas, as famílias com doenças raras, saber até aonde recorrer, né? E dados também da Secretaria de Saúde do Estado mostram que Minas conta hoje com cerca de 290 serviços de reabilitação que estão em pouco mais de 200 municípios. É menos de 1/4 do total, são serviços essenciais para pessoas com doenças raras, mas aí também a importância da escala, né, de crescer esse atendimento pelo Estado. E como a gente vê todos os dias aqui na Assembleia, né, deputado, para se ampliar as ações do Estado, é fundamental a conquista, né, de orçamento para essas políticas. E investimento em saúde pública, isso é que tem que acontecer. Nós temos que estar voltado para essa sensibilidade de onde colocar esse dinheiro, de onde fazer esse investimento. Agora, que bom ter o olhar do senhor com essa sensibilidade na Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, né? Com certeza, é importante, né? Isso é muito importante. Tem o período de emendas, né, às leis orçamentárias, e é ali que os senhores conseguem também direcionar e recalcular algumas rotas. Né? E de uma coisa, sabe, Heitor, conversando com os colegas parlamentares, a gente consegue agregar muita coisa. É no diálogo, é na conversa, é no convencimento que a gente vai conseguindo mudar. E por isso que Minas Gerais tem evoluído tanto nesse segmento. E a própria oposição reconhece isso. A gente vê muitas vezes o senhor conversando com a deputada Beatriz Cerqueira, ali, especialmente em algumas pautas específicas, Sim. E há uma construção muito interessante aí. A gente está tratando na casa do projeto do cannabis, que é um projeto da Beatriz. Eu tinha um projeto meu e foi apensado o dela. Por ideologia temos muita resistência, né? Mas a gente tem que ter muita tranquilidade de entender qual que é esse projeto. É na defesa das pessoas. E eu, como estou muito envolvido nisso, eu tenho um exemplo, conheci uma criança que ele tinha mais de 250 convulsões de epilepsia por dia. Depois que nós judicializamos e conseguimos a importação do cannabis, ele passou a ter 3. Nós tivemos debates muito importantes aqui sobre esse assunto, né, deputado? E vários especialistas e familiares de pacientes que fizeram uso da cannabis e mostraram esses avanços. A gente precisa ainda quebrar esses preconceitos, né, para avançar nisso. É muito importante, sabe, Grazi? Eu estou dizendo isso com a deputada Beatriz e eu tenho feito uma conversa muito ampla com todos os meus colegas deputados, no convencimento, sabe? Nada pode ser imposto, mas no convencimento, para que a gente mostre, nós não queremos impor nada, mas da importância dessa luta. Então é suprapartidária, né? Eu sou um deputado que sou base do governo, a deputada Beatriz é uma deputada que é oposição ao governo, mas quando vem essas ideias, não, nós nos unimos e temos certeza que juntos nós vamos conseguir a aprovação desse projeto, da implementação do cannabis, na pesquisa em Minas Gerais, no avanço da ciência e na necessidade de esse atendimento ser feito para a população de Minas Gerais. Não é fácil, nós temos que derrubar muitas barreiras, mas é minha função e eu não vou abrir mão disso, de fazer essa luta, dessa minha prerrogativa de trabalhar para que a gente mude essa realidade no estado de Minas Gerais. Que tem aprovado leis muito importantes. O senhor citou aí no início o estatuto, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, porque ele tem uma visão mais abrangente, é para além da saúde, não é isso, deputado? Isso é fruto, Grazi, de muita conversa, né? E dessa experiência que a gente tem. Porque a Secretaria de Saúde não tinha instrumentos ainda que fosse capaz da gente começar a fazer essa implementação. E com esse estatuto, agora sim, nós temos a possibilidade
de, como o Heitor falou, dentro do orçamento, nós começamos a implementar. Ele é muito amplo, fala de pesquisa, fala de medicamentos, fala de atendimentos prioritários, fala de toda a concepção de psicólogos, neurologistas, de tudo isso. Por que ele veio? Qual foi a ideia? É de proporcionar ao Estado a capacidade dele agir, porque era muito difuso, era muito cada um fazia de um jeito, a CDS fazia de um jeito, a Secretaria de Saúde fazia de outro. Com esse estatuto, a gente organiza, né? O raciocínio, né? Isso, foi organizado e agora nós podemos partir para um segundo momento, que é junto com a Secretaria de Saúde, ter um centro especializado onde que tudo vai transitar. E o Estado hoje tem uma lei no Estado de Minas Gerais que autoriza que ele possa fazer isso. Claro que tudo depende de um orçamento, óbvio, mas ele hoje tem um instrumento em mãos capaz de organizar tudo isso. Até para receber o orçamento para isso, né? Receber o orçamento. Então, ele veio o Estatuto para organizar. A partir de agora, a gente tem que trabalhar para que ele se estruture e comece a dar o resultado efetivo. E tem uma coisa, sabe, Heitor e Grazi, que eu sempre falo quando eu termino as minhas falas sobre isso. Nós, quando eu falo nós, porque eu sou uma família de doente raro, nós não estamos pedindo favor algum, gente. Nós estamos reivindicando os nossos direitos, sabe? São cidadãos brasileiros. Isso, cidadãos brasileiros que temos direitos. Por que segregar? Uns podem ter o direito e os outros não. É muito duro isso. É muito difícil a gente aceitar essa realidade. Mas ela existe e é isso que acontece no dia a dia. Aliás, a estimativa de cerca de 8 mil tipos de doenças raras no mundo, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 300 milhões de pessoas acometidas por alguma enfermidade rara e no Brasil de 13 milhões de pessoas. Exatamente, o número está correto. Imagina bem, no universo de 13 milhões de famílias sofrendo tudo isso que a gente acabou de falar aqui no dia a dia. A gente ouviu tanto a Larissa aqui, inclusive no início, e eu queria terminar com uma fala dela, porque eu achei muito bonito que ela fala quão especiais são essas crianças nas vidas das pessoas que convivem com elas. Vamos ouvir? Quem tem filho raro ou quem é raro deve entender isso. Eles têm uma coisa muito diferente. Eu já pensei em outras épocas, Deus me esqueceu, Deus não deve existir. Hoje eu não penso mais nada disso. Eu penso, eles vêm porque tem um sentido. O meu sentido talvez seja esse. E se o Theo me ajudar a fazer diferença nessa história, já valeu. É a pura verdade. No nosso caso, a Mariazinha nos transformou. Toda a família nos deu essa vontade de lutar pelos doentes raros, as pessoas com deficiência. E nós temos a certeza absoluta que Deus colocou a Maria na nossa vida para que nós fossemos entes transformadores também. A Mariazinha é o nosso guru, é o nosso anjo, é tudo de bom. Ela é ídolo dos meus outros netos todos, o carinho com que eles tratam a Mariazinha, e ela veio para mudar, sabe? E é com muita emoção que eu falo tudo isso. É transformador e é por isso que estamos aqui nessa luta. E tudo isso graças a Mariazinha, que nos ajuda a entender e ver o mundo de uma forma completamente diferente. Enquanto nós somos homens públicos, a minha família tiver essa força, tenho certeza absoluta que nós lutamos diariamente com muita força e muita energia para que isso aconteça. Quero terminar, então, agradecendo de maneira especial a Mariazinha, todas as crianças raras desse mundo que transformam, né, a vida da gente. Agradecer ao senhor não só pela presença, pela participação, mas também por essa batalha tão bonita, tão importante. Muito obrigada, viu, deputado? Eu que agradeço de forma muito especial e é muito importante que a gente fale sobre isso e trazer um olhar diferente sobre todo esse segmento. São pessoas que precisam desse nosso auxílio, que precisam desse nosso olhar diferente e estamos aqui para isso. Contem comigo. Não é o deputado Zé Guilherme, não. Eu vou falar aqui para vocês como todo mundo me conhece, que é da minha família. Ninguém me chama de Zé Guilherme, ninguém. É o Lito. É o Lito, é o Lito. Então, quem está falando aqui é o Lito.
É sempre uma aula pra gente isso aqui, né, Grazi? Mas hoje a aula ela teve um atributo a mais, que foi muita emoção. A gente Muito pode ver aqui, quem tava aqui vendo, viu que a emoção aflorou aqui, inclusive na gente. Muito obrigada, Heitor, por me acompanhar nessa prosa e nessa emoção também. Obrigado, Grazi. Obrigado, deputado. Um grande abraço a todos. Gente, lembrando que todas essas informações aqui que nós falamos sobre as leis, as audiências públicas, tudo isso que a Assembleia tem discutido e feito sobre esse assunto, estão todos no portal da Assembleia, que é o lmg.gov.br. E essa foi mais uma edição do Politiza. Se você gostou, compartilhe, divulgue. Eu sou Graziele Mendes, fiz produção e edição desse episódio. A sonorização de Luciano Moraes e a revisão geral de Rosângela Rabelo. Identidade visual de Clarice Maia. Todos os episódios do Politiza estão no portal da LMG, no endereço lmg.gov.br/rádio. Você também encontra o nosso podcast no Spotify, Deezer, Apple, Amazon Podcasts, Anchor, Radio Public e no canal oficial da Assembleia de Minas no YouTube. Até a próxima! Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.